Graça e paz, abençoados, santos do Senhor, mais que vencedores. Eu sou o pastor Fledson Alves, da Igreja Evangélica Viva em Graça. Estamos aqui mais uma vez para mais um flash de graça. Nesta oportunidade, falaremos sobre duas descendências. Vamos falar nesta oportunidade que há nesta terra joio, trigo, ovelha, cabrito, vaso de honra, vaso de desonra, filho de Deus, filho do diabo, falso profeta, profeta verdadeiro, peixe bom, peixe ruim, a planta que o pai plantou, a planta que o pai não plantou. Toda a Bíblia revela de Gênesis a Apocalipse que há nesta terra duas descendências, duas sementes, dois tipos de pessoas. Isto começou a partir de Gênesis 3,15. Olhe, por favor, o que diz a Bíblia. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus está dizendo, ele fez uma reunião no Éden, estava Deus, estava a serpente, estava Adão e Eva, estavam todos reunidos. Então, Deus diz que colocaria inimizade entre a descendência da serpente e a descendência de Eva. Então eu entendo que há duas descendências neste mundo. Eva teve a princípio dois filhos, Abel e Caim. Foram os dois filhos de Eva. Caim matou Abel. E algumas pessoas não conseguem entender e compreender por que Caim matou Abel e o porquê que aqui em Gênesis no capítulo 4, Abel e Caim levaram uma oferta a Deus. E olha o que a Bíblia diz. Gênesis no capítulo 4, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Então veja bem, amados, Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Deus não se agradou de Caim e nem de sua oferta. Por que Deus não se agradou de Caim? Porque Caim é filho do diabo, é descendente da serpente. Você pode dizer, mas pastor, isso tem base bíblica? Tem. 1 de João, no capítulo 3, olha o que diz a palavra. 1 de João, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram maus, ou más, e as de seu irmão justas. Então veja bem, Abel, filho de Deus, Caim, filho do diabo, descendência da serpente, e que veio através de Eva. Ele nasceu de Eva, mas ele não é filho de Adão e nem filho de Deus, é filho do diabo. A Bíblia está dizendo que ele era do maligno, ele não se tornou do maligno, ele era. Aqui mesmo em 1 João 3,10 diz assim: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Se você ler depois o capítulo 13 de Mateus, você vai ver que o capítulo 13 de Mateus fala da parábola do joio e do trigo. Então existe joio e existe o trigo. Existem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ainda em Mateus 13, você vai ver a palavra falando claramente sobre o peixe bom, o peixe ruim. Então, está escrito o que estamos falando. Não é uma invenção da mente de um homem. Aqui em Romanos, no capítulo 9, precisamente, no capítulo 9, precisamente, versículo 21, diz assim: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Quereremos, pois, à vista destas coisas? Ou quereremos, pois,
Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia que para a glória preparou. Então, o que Paulo está dizendo aos romanos? Que do mesmo barro, do mesmo ventre, Deus faz um vaso para honra e outro para desonra. Do ventre de Eva saiu Caim e Abel. Abel, filho de Deus, vaso de honra. Caim, filho do diabo, vaso de desonra. Do ventre de Rebeca, aqui no capítulo 9 de Romanos você vai ver isso, saiu Jacó e Esaú. Jacó, vaso de honra, filho de Deus. Esaú, vaso de desonra, filho do diabo. Pastor, Jesus falou que existe o filho do diabo? Claramente. Em João capítulo 6, no versículo 70, o Senhor está falando sobre a escolha dos discípulos. Em João 6,70, olha o que Jesus diz. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi em número de 12, contudo um de vós é diabo. Então, dentre os 12 apóstolos, tinha um que era filho do diabo. Judas era filho do diabo. A Bíblia afirma isso em João 17. João, capítulo 17, versículo 12. Olha o que diz a palavra, por favor. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Quem é o filho da perdição? Judas, filho do diabo. Então, a descendência de Caim está na terra. São os filhos do diabo, são o joio, são os cabritos, são os vasos de desonra, falso profeta, a planta que o pai não plantou. E o próprio Jesus, em João 8,44, fala a respeito disso. Ele fala de um grupo de pessoas que não entendia a voz dele, não compreendia a palavra. Então, João 8,44: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele é homicida, ele foi homicida e desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele estava dizendo para um grupo de pessoas, o próprio Jesus dizendo: vós sois do diabo. Então está claro na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, que a filha de Deus, a filha do diabo, a vaso de honra, vaso de desonra, ovelha, cabrito, planta que o pai plantou, planta que o pai não plantou, os eleitos, os escolhidos, aos rejeitados e destinados, os predestinados e os destinados. De Gênesis a Apocalipse, 2 descendências nesta terra. Você pode dizer: pastor, mas Abel morreu, veio 7 para continuar a descendência. Pastor, mas o mundo antigo foi eliminado, acabou com água a população, só salvou 8 pessoas na arca. Quem dos 8 era do diabo? Cã era do diabo. Por isso que Noé amaldiçoou ele, para ele continuar a descendência maligna. Então, nesta terra há filho de Deus e filho do diabo. De Gênesis a Apocalipse, você vai ver escrito na palavra estas 2 descendências. Se você desejar aprender um pouco mais, visite o nosso site. Lá tem estudos, tem mensagens falando sobre 2 descendências. Você pode visitar o nosso site www.vivaemgraça.com.br. Esta é a palavra da graça de Deus, é o nosso flash de graça. E até o próximo. Saudamos você com graça e paz.